Estamos de volta com Entre Elas. Hoje nós, Rose, Zezé, recebendo aqui Dário Saad, falando sobre saúde do homem. Falamos sobre impotência sexual, sobre ejaculação precoce, o tratamento que existe para ejaculação precoce. Agora, Dário, para impotência sexual, tem tratamento? Tem tratamento. Se for um caso psicológico, emocional, ele tem que ser encaminhado para terapia sexual. Se for uma questão orgânica, por exemplo, diabetes, uma doença neurológica, você vai, claro, tentar o medicamento tipo dessa pílula azul muito conhecida aí. Se não funcionar, a segunda etapa do tratamento é uma injeção que se dá no pênis na hora da relação. A base de alprostadil, que é um medicamento, tem 2 nomes comerciais, que toda vez que o homem vai ter relação, ele aplica uma injeção na base do pênis e tem a relação. E não tem um negócio que coloca também uma prótese? Isso. Caso a injeção o homem não se adapta à injeção, ou ela não funciona, a última etapa é a prótese. Nós temos 2 tipos de prótese. É uma prótese inflável, que é a mais complexa, onde existe um mecanismo que o homem consegue inflar a prótese e, consequentemente, a ereção, e existe a prótese de silicone maleável, então, que é a mais comum, a mais barata aí. Então, esse é o tratamento para a impotência. Agora, Dário, eu recebo quase que diariamente um e-mail, todo mundo que está nos assistindo também deve receber, que é: aumente seu pênis. O que tem de picaretagem nisso? 99,9% é picaretagem. A internet tem um lixo de oferta de cirurgias, oferta de produtos, bomba de sucção para aumento do pênis, que infelizmente é um lixo total. Isso mexe com a masculinidade do homem, né? Os caras reclamam. Muitos homens, Zezé, muitos homens chegam lá: eu tô com uma dor aqui, uma dor ali, você não entende muito bem a dor. Na hora que você vai examinar, fala: doutor, dá uma olhada, o senhor acha que é muito pequeno? Eu falo: é bom você perguntar para a esposa, para a parceira, mas na verdade é o seguinte. Mas eles são criticados, é isso que eu pergunto. As mulheres... A maioria, não. Homem compara, porque sempre em filme a gente sempre tem aquela coisa do banheiro. Olha, o homem, eu acho assim, com o olharzinho, né? O homem compara, o homem mede, ele mede o pênis, ele chega, ele sabe, ele mede. Agora, na verdade, existe todo um conceito mais erótico, mais de que tamanho é documento, aí existe tudo aquele... Não é. Na verdade, algumas mulheres valorizam realmente o tamanho do pênis. Algumas mulheres relatam que para ela é importante. A maioria das mulheres, não. A maioria das mulheres, a grande maioria, não coloca isso como fator importante na relação. Ou seja, o tamanho mas não é documento. Não é documento. O funcionamento é documento, tamanho não. Agora, o homem coloca isso de uma maneira que ele se inibe e ele coloca uma coisa tão pesada dentro do seu lado psicológico, que hoje tem algumas cirurgias que são relativamente aceitas, que injetam inclusive silicone no pênis para aumentar o tamanho do pênis, que a Sociedade Brasileira de Urologia não aceita muito, e tem outra cirurgia que tem um ligamento que vai do púbis ao pênis, onde há a ruptura daquele ligamento e o pênis cai um pouco e dá a impressão de ter aumentado, mas não aumenta o tamanho. Passar por tudo isso? Eu acredito que não. Agora, o homem cria um bloqueio, ele cria um preconceito contra o tamanho do pênis dele, que muitas vezes inibe. Ele tem pesadelo. Eu acho o seguinte, outra questão, Zezé, desculpa. Tem muitos homens gordos, gordinhos, onde começa a depositar a gordura pré-pública, que a gente chama, na base do pênis. E aquilo dá uma impressão de pequeno, mas na verdade... Mas eu acho que o homem tem muito gente fazer uma lipo. Tem alguns casos que faz. Eu acho que o homem tem a ver com a história que o homem vê muito mais pornografia do que mulher. Né? Aquelas revistinhas, catecismo, o homem vê essas coisas. E nessas revistinhas tem esse lance do tamanho do pênis, que é sempre uma coisa importante na pornografia. Isso tudo vem dentro de um contexto machista da sociedade latina. Quer dizer, é um conceito machista, e o tamanho do pênis muitas vezes é relacionado à masculinidade. Então, aquele sujeito que eventualmente tem um pênis maior, ele é mais macho que o outro. Mas tem mais homens com pênis grandes ou com pênis menores? Ou com pênis médio, né, Zezé? Na verdade, a maioria... De repente todo mundo quer uma coisa inalcançável. Na verdade, a maioria dos homens está dentro da média. A média vai
em torno do pênis ereto, em torno dos 12, 11, 12 até 15, 16 centímetros. Mas 6 centímetros é uma diferença 16. tanto. Não, sem dúvida que é uma diferença. Mas, na verdade, mais uma vez eu repito, para a grande maioria das mulheres, o tamanho não interfere, não. Verdade. Algumas, um percentual pequeno, que tem esse lado mais erótico, que tem uma visão um pouco mais materialista da coisa, vamos dizer assim, acredita que isso interfere. Olha, vamos falar agora sobre a próstata, que senão a gente não vai dar prevenção, tempo. Prevenção. Olha, é todo homem que acima dos 40 anos tem que começar a fazer prevenção ao câncer de próstata. Aqueles que têm antecedente familiar, ele tem que começar aos 40 anos com o exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque. Aquele que não tem antecedente familiar, pode começar a fazer o toque a partir dos 45. Uma vez por ano, Dário? Uma vez por ano. Mas ele tem que ir ao consultório. Ao consultório. E Quando no caso, dá alterado? ele faz a biópsia. Se ele está fazendo controle anualmente, 99% dos casos dá no início da doença. E aí o homem pode ser submetido, deve ser submetido ou à cirurgia radical da próstata ou à radioterapia. E isso interfere na vida sexual dele, quando ele descobre que tem... Interfere o tratamento. Por exemplo, nos homens mais jovens, há um consenso de indicar a cirurgia radical, retirar a próstata. Num homem bem mais idoso, 78, 80 anos, a grande maioria dos urologistas optam pela radioterapia, que hoje evoluiu bastante. A cirurgia radical da próstata, ela provoca, num percentual pequeno, um grau de impotência sexual ou incontinência. Melhorou muito. Até 20 anos atrás, 50%, 60%, 70% dos homens que eram submetidos a essa cirurgia tinham a possibilidade de ficar impotente. Hoje reduziu muito. A cirurgia evoluiu muito, e esse percentual varia muito de pesquisa a pesquisa, de 10, 15, dependendo da técnica usada. Em se fazendo a cirurgia, ficando lá 1 grau de impotência, tem jeito de reverter isso ou não? Você reverte, se não, daquela mesma forma, ou com medicamentos, ou com uma injeção no pênis, ou, em último caso, com a prótese. Mas não deixe de fazer o exame porque se não detectar no começo, se descobrir a doença já espalhada, aí é terrível a evolução da doença. Quando se retira a próstata toda, evita o risco de se alastrar a doença? Sem dúvida. Se tiver no começo, retira a próstata, vesícula seminal, e aí tira a doença, a cura da doença. Certo. Gente, Puxa vida, hein, gente? nós estamos importante, aí, né? Agora eu sou nós já solidária aos estamos acabando, homens, viu, eu não gente? vou mais ficar só não é brava, mais porque a gente tem vingança. celulite, Não é frigidez, vingança, porque celulite a gente vai na massagem e resolve. É verdade. Estrias, existem as carboxy que dão um jeito, né? Isso. Se tá barriguda, você vai lá, estica a barriga, não tem problema. Agora os homens aí, nós estamos solidárias com vocês. E, bom, procurem, né, um médico, é importante, né, Sem dúvida. procurar um médico especialista para saber e te ajudar no tratamento, E não as ficar mulheres sofrendo à devem toa. incentivar, né? Os Mulheres, maridos a as irem ao mulheres devem incentivar e serem parceiras nessa hora. Gente, eu agradeço muito a sua participação aí do outro lado e agradeço também, Dário, a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de discutir um tema importante para os homens, mas que as mulheres ajudam bastante nessa questão. Obrigada, Meninas, bom domingo para vocês. Também. E até o próximo. Até o próximo. Tchau, gente. Até o próximo.